Rafaela e Fernanda optaram pela inseminação artificial para ter um bebê. A clínica manda, né, uma planilha com todos esses doadores e aí tem algumas características, tem, né, as físicas, altura, peso, idade, e aí tem profissão, hobby, esporte, que mais? Coisas, religião. Apesar de poder escolher as características do doador, a identidade dele é mantida em sigilo, assunto que gera polêmica. A lei não proíbe a escolha do doador. Então, como não proíbe, por consequência, os pais podem escolher quem vai ser o pai biológico da criança. Em São Paulo, um pedido inusitado sobre o tema chegou aos tribunais. Nesse caso, que veio para o conselho, ia ser usado o espermatozoide do cunhado, porque o marido não podia ter filho, o espermatozoide dele tinha problema. Comecei a colocar ela de pezinho, daí que eu notei que ela pisava com o pé virado. Ela não ficava com o pezinho retinho na mesa, né? Eu botava ela em cima da mesa até. E ela pisava com a parte de cima do pé, bem viradinho os pezinhos dela. Isadora tem uma deformação congênita e depende de cuidados o tempo todo. A mãe teve que deixar o emprego e a família recorreu ao INSS. Na justiça foi necessário fazer uma avaliação com o assistente social, que foi até a residência da Isadora, avaliou lá na casa deles como eram as condições de moradia, que custos eles tinham. Um campeonato que ficou na memória. De um lado, o Flamengo, do outro, o Sport. O Sport é merecedor do título de 87 porque cumpriu na íntegra o regulamento. Ele venceu os seus adversários em campo. Passado o tempo, com muita influência política na administração da CBF, o Flamengo consegue que haja uma resolução da CBF, bem mais para cá, reconhecendo que ele também era campeão, haveria 2 campeões. Mas uma decisão final fez do Sport o vencedor do campeonato de 87. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. A gente começa o programa de hoje falando sobre inseminação artificial. Nesses casos, o anonimato do doador é mantido, mas o tema gera controvérsias. Aqui no Brasil, por exemplo, não existe uma legislação específica. Em São Paulo, um pedido inusitado foi negado pelo Conselho Regional de Medicina e parou na Justiça. Veja agora os detalhes dessa história. Fernanda e Rafaela estão juntas há 5 anos. Depois que se casaram, ter um filho passou a fazer parte dos planos. Elas entraram com um pedido de adoção, mas decidiram também procurar uma clínica especializada em reprodução humana. No início a gente, enfim, não tinha nenhuma noção, informação de nada. Lógico que passa pela cabeça de ser do melhor amigo, enfim, de ser de algum parente que aí fecha nas características. Mas isso é algo que, acho que pelo menos pra gente, passou muito rápido pelas questões legais mesmo. A clínica manda, né, uma planilha com todos esses doadores e aí tem algumas características, tem, né, as físicas, altura, peso, idade, e aí tem profissão, hobby, esporte, que mais? Coisas, religião. Fernanda engravidou após 3 tentativas de inseminação com material genético do banco de doadores. Theo nasceu e foi amamentado pelas 2 mães. Quando a Nanda estava de 36 semanas, mais ou menos, eu comecei um tratamento. Eu ordenhava, tomava um remédio. E aí, quando o Theo nasceu, eu já tinha leite. Foi bem legal, foi bem emocionante. Nos últimos anos, não só casais formados por pessoas do mesmo sexo passaram a ter direito de recorrer ao tratamento, como também mulheres acima de 50 anos que queiram engravidar. Segundo este especialista da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, o que as clínicas e os médicos não podem fazer é identificar o doador.
Todos nós sabemos como são as relações familiares, como são frágeis as relações familiares entre irmãos, até entre pais e filhos, muitas vezes. Então, o potencial de que possa ocorrer complicações é enorme. Essa é a última resolução de 2015. Em 2017, as coisas estão sendo revistas, mas, muito provavelmente, essa resolução com relação ao anonimato dos doadores vai ser mantida. Ter o direito de saber quem é o pai ou a mãe biológica é um assunto que tem sido discutido com frequência aqui no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. O caso mais recente é de uma mulher que pediu autorização para o próprio cunhado ser o doador. Nesse caso, que veio para o Conselho, ia ser usado o espermatozoide do cunhado, porque o marido não podia ter filho, o espermatozoide dele tinha problema. E aí o conselho, como é um conhecido, o doador, não permitiu que fosse feito. O casal, então, recorreu à justiça e, na decisão de primeira instância, o pedido foi negado. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região reverteu a sentença, com base na Lei 9.263, de 96, que trata do planejamento familiar. A lei não proíbe a escolha do doador. Então, como não proíbe, por consequência, os pais podem escolher quem vai ser o pai biológico da criança. Até porque uma certa escolha já é feita na hora de escolher esse doador. Essas pessoas procuram um banco de dados. O desembargador autorizou a inseminação, mas ressaltou que o reconhecimento da paternidade não poderá ser questionado depois. Como se sabe quem é o doador e quem é o pai biológico, né? Para que se evitar questionamentos futuros, né, reivindicação de paternidade ou de filiação, nós entendemos que, por bem, né, no nosso sentir, afastar isso, para evitar esse tipo de consequência. O CREMESP adiantou que vai recorrer da decisão. Foi analisado e, do ponto de vista ético, foi aconselhado não fazer. Então, é o que passa e é o que é exigido pela resolução. E o casal que mostramos no início da reportagem já está se acostumando com a nova rotina. Para elas, a família está bem definida. Porque muita gente fala, e quem é o pai? Como que é o pai? E a gente fala, não, é doador. E tem essa questão, essa reeducação, né? De explicar que não, é uma família com duas mães e um bebê, fim. Uma decisão judicial pôs fim ao drama de uma família do sul do país. Vivendo apenas com um salário mínimo, os pais não tinham condições de cuidar da filha, que tem uma deformação congênita no pé e não consegue caminhar sozinha. Mesmo nessas condições, o INSS negou o pedido do benefício assistencial. Basta chegar numa praça que Isadora logo se solta. Eu quero muito rápido. Até aí, tudo normal para uma criança de 3 anos de idade. É assim, mais de ficar dentro de casa, não é muito sair para fora. Mas quando a menininha tinha 2 meses de vida, a mãe notou que havia algo errado. Comecei a colocar ela de pezinho, daí que eu notei que ela pisava com o pé virado. Que ela não ficava com o pezinho retinho na mesa, né? Eu botava ela em cima da mesa até. E ela pisava com a parte de cima do pé, bem viradinho os pezinhos dela. Isadora é portadora de uma deformação congênita conhecida como pé torto bilateral. Me falaram e eu dizia que não, que era normal, que ela era muito pequena, por isso que ela não ficava de pé ainda. Mas daí levei ela no doutor e o doutor me falou que ela tinha nascido com pé congênito. Este ortopedista afirma que a deformação, na maioria dos casos, tem cura, mas o tratamento costuma ser longo. São várias fases do tratamento. Então, eu sempre digo, a primeira fase é a fase difícil, a fase de deslocamento. Trocar o gesso todos os dias, adaptar a família e a criança ao aparelho engessado na fase inicial. Vencida essa fase, passa a fase que eu digo que é a mais difícil depois.
porque é a manutenção da correção que se teve. E essa fase ela é muito mais longa. É uma fase de anos, não é uma fase de meses. Além do tempo, o custo do tratamento é um obstáculo a mais para a família. Na verdade, nós tivemos que, no começo, quando nós descobrimos, nós morávamos de aluguel. Aí então a gente veio a ter que dividir a casa com a minha mãe, né? Para a gente poder reduzir as despesas, para poder custear no começo, quando nós não tínhamos, né? Na verdade, no começo eu trabalhava. E daí minha esposa trabalhava só de manhã, 2 horas por dia também, e daí ficava complicado porque nós não tínhamos com quem deixar a Isadora. Com renda inferior a um salário mínimo, os pais de Isadora procuraram o INSS para solicitar um benefício assistencial à menina, mas o pedido foi negado. Não teríamos condições e nem como parar de trabalhar para ficar só cuidando da Isadora, né? Então a minha esposa, na verdade, parou de trabalhar e mais além eu acabei saindo de serviço também. Sem condições de bancar as despesas com o tratamento da filha, o casal entrou na justiça contra o INSS. Na justiça foi necessário fazer uma avaliação com o assistente social, que foi até a residência da Isadora, avaliou lá na casa deles como eram as condições de moradia, que custos eles tinham de luz, água, se a casa era alugada ou era própria. Então todos esses requisitos foi levado em conta já no julgamento de primeiro grau para a gente ter sucesso nessa ação. A sentença favorável à família em primeira instância levou o Instituto a entrar com recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O INSS alegou que Isadora não preenche os requisitos para receber o benefício, que são o risco social e a incapacidade total e permanente. Ainda de acordo com o Instituto, a renda familiar excede o valor estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social, que é de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Argumentos que não convenceram essa desembargadora federal, relatora do caso. O grupo todo sobrevivia com esse salário mínimo. E a menina necessitando de cuidados médicos, bota ortopédica, medicamentos. E então ficou evidentemente comprovado que ela se enquadrava naquela situação. Pelos laudos que foram feitos, tanto o médico quanto do assistente social, essa criança ela nem parava em pé. Ela tinha dificuldades para caminhar, então ela necessitava de apoio permanente dos pais naquela ocasião. De acordo com a decisão, o benefício deve ser implantado e as parcelas em atraso pagas com juros e correção monetária. Ele é deferido de acordo com o retrato que se faz na situação daquele momento e claro que isso pode ser alterado se os pais vierem a adquirir uma outra condição econômica, se a menina se curar. Então, ele é deferido enquanto aquele quadro permanecer. Mas a qualquer momento o INSS pode fazer prova de que essa situação se alterou e então a situação é revista. Dupla comemoração para os pais da pequena Isadora, que passo a passo vai superando obstáculos. É uma alegria, né? Imagina. Ela do jeito que era, né? Deus o livre, imagina uma criança, não tinha nem como caminhar daquele jeito, não ia ter como. Ia ficar em cadeira de roda, eu acho, porque os pés bem virados, né? Agora tá correndo, né? Tá normal, quase, ainda bem. Tá, dá para caminhar bem. Graças a Deus ela está muito ótima agora, está conseguindo correr, brincar, primeiro o principal que ela da idade dela, né? Tá bem, graças a Deus. Uma vida normal, isso mesmo. É o que o senhor quer para sua filha? Com certeza. Ok no balanço? Sim. A contratação temporária de servidores públicos é uma exceção. Normalmente acontecem em situações de emergência, como na área da saúde pública, por exemplo, ou na educação, para que os alunos não fiquem sem aula. Em Brasília, mesmo sabendo que o contrato era temporário, uma prestadora de serviços procurou a Justiça para receber verbas rescisórias e ter o vínculo trabalhista reconhecido. Veja o que foi decidido. Rodrigo é publicitário, mas se encontrou mesmo foi com a informática. Trocou o diploma de comunicação pelo de analista de sistemas.
E é assim, cercado de tecnologia por todos os lados, que ele trabalha prestando consultoria para empresas ou até mesmo para órgãos públicos, por meio de contratos temporários. Ele conta que neste caso é preciso passar por uma prova, um concurso público. A diferença é que a vaga é apenas por um período de tempo pré-estabelecido no edital, que pode ser de até 2 anos, prorrogado uma única vez. A vantagem é você é um servidor público por tempo determinado. Então, você tem todas as vantagens de servidor, aquela estabilidade durante os 4 anos de concurso, tem salário, auxílio alimentação, auxílio creche, férias, 13º, todas as vantagens que um servidor tem. Situação bem diferente de quem é contratado como prestador de serviço autônomo. Neste caso, não há vínculo trabalhista e nem limite para a renovação do contrato. O pagamento é feito de acordo com a realização de tarefas específicas. O problema é quando a relação entre o prestador de serviços autônomo e o órgão público começa a desandar. Isso geralmente acontece quando, ao longo do tempo, a contratação adquire características típicas de um concurso, mesmo sem ser. O final dessa história quase sempre é decidido na Justiça. Em Brasília, uma prestadora de serviços procurou a Justiça Federal após o Hospital Universitário de Brasília ter negado o pedido de verbas rescisórias e o reconhecimento de vínculo trabalhista, ao fim de um contrato de 16 anos. Ela alegou que cumpria jornada fixa semanal de 40 horas, com registro de ponto e subordinação à chefia do hospital, assim como os demais funcionários públicos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou o pagamento do Fundo de Garantia por tempo de serviço, mas negou o pedido de reconhecimento de vínculo, que só acontece nos casos em que há concurso público, como explica este advogado. Fixou-se no decurso do processo que haveria, em tese, pelo menos, os requisitos do vínculo empregatício, previstos no artigo 3º da CLT. Isso significa que, embora contratada como autônoma, o vínculo empregatício foi configurado. Embora presentes os requisitos em si do vínculo empregatício, ele não pode ser decretado em razão de uma nulidade absoluta, que é a ausência do concurso público. A Universidade de Brasília não quis comentar o caso. Em nota, a Advocacia Geral da União afirmou que concorda com o pagamento do FGTS nos casos de nulidade de contrato de trabalho por ausência de concurso público, mas vai recorrer para esclarecer outros pontos da sentença. A decisão da Justiça não surpreendeu Rodrigo, que há 10 anos trabalha para o governo federal por meio de contratos temporários. Ele afirma que as regras estão claras e a escolha é de cada um. Se você está trabalhando temporariamente por períodos e tem renovações, é o que você escolheu. Então não faz sentido você brigar na justiça por isso. Recentemente, uma discussão bem conhecida no mundo do futebol voltou à tona. O título de campeão brasileiro de 1987. Sport e Flamengo travaram um duelo judicial durante décadas, que só teve fim neste ano. A decisão que confirmou o Sport vitorioso teve origem no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Na Ilha do Retiro, casa do Esporte Clube do Recife, o título está estampado. Campeão brasileiro de 1987. Na sala dos troféus, encontramos a Taça das Bolinhas. Ela só tá aqui porque muita gente suou a camisa, dentro e fora dos gramados. Mas para entender melhor essa história, vamos voltar no tempo. 30 anos atrás. Naquele ano, a Confederação Brasileira de Futebol abriu mão do Campeonato Brasileiro por conta de uma crise financeira. O Clube dos 13, que é formado pelas principais equipes do país, organizou a Copa União. Já a CBF decidiu então fazer um campeonato com os clubes que ficaram de fora. No torneio, uma das regras era o confronto final entre os dois módulos, que funcionavam assim.
O verde com os times do Clube dos 13 e o amarelo com os times reunidos pela CBF. Tecnicamente, o módulo verde, acho que é uma coisa indiscutível, ele era mais forte do que o amarelo. Mas isso não significa que o módulo verde fosse a primeira divisão ou o amarelo a segunda, longe disso, na verdade. Na prática, o Flamengo e o Internacional, campeão e vice do módulo verde, se recusaram a jogar a final contra o Sport e o Guarani, campeão e vice do módulo amarelo. Diante disso, os dois times se enfrentaram. O Sport venceu e foi declarado campeão de 87. O Sport é merecedor do título de 87 porque cumpriu na íntegra o regulamento. Ele venceu os seus adversários em campo e se disponibilizou e foi a campo para disputar o quadrangular decisivo conforme previsão expressa no regulamento da competição, a que todos os clubes participantes naquela edição tiveram prévio conhecimento que concordaram com aquela forma de disputa. Mas o final da partida foi apenas o início de uma longa discussão. O Flamengo e o Internacional procuraram a FIFA alegando que o quadrangular não estava previsto no regulamento e, por conta disso, as equipes se recusaram a disputar as finais. O Sport continuou sendo considerado campeão, mas o caso ficou distante das 4 linhas e foi parar nos tribunais. Em primeira instância, houve o mesmo entendimento da FIFA e o Sport foi reconhecido como campeão de 87. O Flamengo recorreu e o caso chegou ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Aqui, a decisão foi mantida, mas a polêmica ainda não havia acabado. A CBF resolveu oficializar que o título seria dividido entre os dois times. Passado o tempo, com muita influência política na administração da CBF, o Flamengo consegue que haja uma resolução da CBF, bem mais para cá, reconhecendo que ele também era campeão, haveria 2 campeões. Aí o Sport entrou com um incidente na execução, dizendo, não pode haver 2 campeões. Se a discussão na justiça foi quem era o campeão e quem era o não campeão, a justiça entendeu que o campeão era o Sport e o não campeão era o Flamengo. O relator do caso, na época, acredita que existe um motivo mais forte para essa briga na justiça. A chamada Taça das Bolinhas era conquistada quando o time acumulava 5 campeonatos. Se o Flamengo tivesse reconhecido isso, teria 5 campeonatos vencidos, aí seria o titular da taça. Ele perdendo, havia outro interesse. O São Paulo é o que tem 5 campeonatos. E quem tem direito, agora já está pleiteando isso, receber, é o São Paulo, que é o campeão por 5 vezes em primeiro lugar. O Flamengo não é. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a decisão, mas o Flamengo não aceitou a determinação. E a briga pela Taça das Bolinhas chegou ao Supremo Tribunal Federal. No entendimento dos ministros do STF, a determinação não pode ser modificada. O raciocínio desenvolvido na sentença, transitada em julgado, é linear. Admitida a validade do regulamento do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional de 87, outorgado pela diretoria da CBF, deve o Sport Clube ser reconhecido, aspas, como campeão brasileiro de futebol profissional, campeão do ano de 1987 pela Confederação Brasileira de Futebol. Esse colunista esportivo acredita que não dá para apostar no que teria acontecido, de fato, caso o Flamengo e Internacional tivessem decidido disputar a partida naquele ano. Então, assim, o futebol não é tão... Você pega assim, aí você vai ganhar, você vai perder. Não dava para dizer, o Flamengo seria favorito? Seria. Mas, em nenhum momento, o Sport não quis jogar. Poderia perder, colocar o título em jogo. Que nem tinha, na verdade, né? Ele ia jogar o quadrangular e nem tinha esse título. Então ele estava à disposição para ser o 3º ou 4º colocado, atrás de Inter e Flamengo. Mas bastava que os outros também disputassem o quadrangular. Esse torcedor flamenguista discorda e, apesar da determinação judicial, para a torcida rubro-negra, no coração, o título de 87 ainda é deles. O argumento do Sport é muito válido porque ele tem assinatura. O Eurico Miranda assinou em 87 a favor do cruzamento. Está assinado preto no branco, aí na justiça fica muito difícil do Flamengo ganhar. Mas no campo ele ganhou das principais equipes, a nata do futebol brasileiro. Então eu sou campeão de 87.
Mas tem um fato que tanto cariocas quanto recifenses entram em acordo. O campeonato de 87 é o mais lembrado de todos. O Via Legal chega ao fim, mas semana que vem eu volto com mais decisões inéditas da Justiça Federal para você. E não esqueça de acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais. Tchau!